nossos olhos e nos faça ver as coisas realmente como elas são. Daí nós precisamos pedir, Deus nos ajude a ver as coisas com os olhos do Senhor, com a lente que o Senhor deixou para nós, que é a Tua palavra. É por meio dela, é por meio da ação do Teu Espírito na nossa vida, que nós vamos ver a realidade das coisas ao nosso redor. O problema é que a gente avalia as coisas na perspectiva pessoal. Aí eu vou ter uma impressão, você terá outra, o outro terá outra, porque cada um está avaliando ou a necessidade ou a obra que se tem que fazer de acordo com a sua experiência. E deveria ser com a direção, com a visão de Deus, com os olhos de Deus, na perspectiva de Deus. Senhor, dá-me olhos para ver a necessidade e capacita-me, habilita-me para fazer o que se tem que fazer diante das necessidades. É Deus quem abre os nossos olhos. Neemias foi chamado para construir os muros, mas primeiro ele chorou sobre as ruínas. A nossa tendência é sempre ver o problema e responsabilizar outros, não é, queridos? Os muros estão caídos. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e perguntamos, quem foi que deixou esses muros cair? Não estavam tomando conta, não estavam observando, o que eles estavam fazendo, onde é que eles estavam? Nossa tendência é esta, sempre responsabilizar o outro. Nós temos a consciência de que Deus, como cristãos, nos faz um povo só. E nós tínhamos que ter uma visão mais comum das coisas espirituais. A necessidade, ela vai muito além do Evangelho, ela vai muito além do que uma necessidade particular. E é claro, queridos, não estou negando o fato de que em Cristo, inclusive as nossas necessidades particulares são supridas. Deus cuida de você, Ele está com você, Ele é a sua destra fiel, Ele te sustenta, Ele te ajuda. Mas eu estou focando especificamente hoje aqui a obra que tem que ser feita. E como uma obra particular a que tem que ser feita em nome do Senhor, nós temos que nos colocar à disposição. Buscar o Senhor e dizer, Senhor, capacita-nos para esta obra. Os muros estão caídos, ó Senhor, com certeza eu faço parte da responsabilidade e da razão pela qual esses muros estão caídos, perdoa-nos. Então nós precisamos, meus queridos, olhar ao nosso redor e perguntar, Senhor, o que podemos fazer, o que eu posso fazer para ajudar? Neemias se sensibilizou, chorou, se sentou, sua percepção conduziu à ação e entendeu que a primeira coisa que ele tinha que fazer era orar. Nós temos que tomar o cuidado em tomar conhecimento das coisas, o cuidado de avaliar o que é que podemos fazer com as coisas que nós ouvimos. O que é que nós podemos fazer diante das coisas que nós ouvimos? Nós precisamos, em primeiro lugar, apresentá-las ao Senhor. Sabe, meus irmãos, pense comigo, é trágico quando uma família, por exemplo, transfere para a igreja a responsabilidade de problemas pessoais. Todos nós temos problemas, todos nós. Agora, nós precisamos ter uma comunhão pessoal íntima, um relacionamento íntimo com Deus, ter vida com Deus, vida de oração, vida de leitura da palavra, e estes nossos problemas serão cuidados pelo Senhor, obviamente, na vida pessoal, na vida conjugal, na vida com os nossos filhos, e Deus traz famílias trabalhadas por Deus, para a igreja de Deus, para que eles sejam usados como instrumentos de Deus. Deus tem chamado você para aqui, não é por acaso. Talvez você pense nas dificuldades. Talvez você pense nas coisas como você gostaria que fossem. Mas eu queria que você abrisse um pouco mais a sua visão. Ampliasse um pouco mais a sua percepção da necessidade que existe para que esta igreja assuma a responsabilidade de agir diante delas. E a responsabilidade, ela vai muito além de uma particularidade. É uma necessidade da igreja. Para que Deus seja mais honrado no meio de todas as nações, dos povos, a igreja precisa ter a consciência de que é preciso reedificar. Porque há um remanescente fiel. Porque há um grupo que ama a Deus, que busca o Senhor e que se importa com as coisas espirituais.
A cortina do Antigo Testamento estava se fechando. Vocês sabem muito bem que Neemias, ele viveu no 5º século. Vocês sabem que houve 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É quase que a última história registrada antes da aparição de Jesus, do registro da aparição de Jesus, dos evangelhos. Mas ele tinha um grande dever de reedificar os muros da cidade nesta época. Neemias e Esdras trabalharam juntos. Esdras trabalhou a reedificação espiritual, Neemias a reestruturação física da nação e conduziu o povo a isso. Nós precisamos, meus irmãos, apresentar a Deus os nossos problemas. O versículo 5 começa dizendo: Ah, Senhor dos céus. Você já observou que normalmente é a Deus nós apresentamos a Deus como última, dizendo de outra forma, Deus é o último saber dos problemas que nós enfrentamos. Fazemos tudo, buscamos todos os recursos, avaliamos todas as opções, tudo que pode ser feito. Aí a gente diz assim: agora resta buscar o Senhor. Não foi isso que Neemias fez. A primeira coisa: Ah, Senhor dos céus. E você observa que ele ora ao Senhor, Deus, e exalta o Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele olha para o Deus da aliança, para o Deus que não falha com a sua palavra, para o Deus que não volta atrás, para o Deus que cumpre o que diz. Ele diz: Ah, Senhor dos céus. Muitas vezes nós somos tentados a apresentar soluções prontas para os problemas, esquecendo-nos de nos colocar diante do Senhor. Busque o Senhor diante do problema e faça isso em primeiro lugar. Vamos buscar o Senhor, vamos orar e acreditar que Deus está conosco, dirigindo a nossa história. Vamos orar com fé, nos preparar para as coisas pelas quais nós estamos pedindo ao Senhor. Você já observou que às vezes a gente ora, mas no fundo a gente está dizendo assim: ah, não estou acreditando muito que isso vai dar certo. É uma oração errada, é uma oração que não será respondida. A oração sincera, verdadeira, a oração cheia de fé, de confiança, de que Deus pode atender o nosso pedido, a suprir as nossas necessidades, ela é atendida pelo Senhor. Você já ouviu a história da criancinha, filho de uma família que vivia numa região onde não chovia há muitos dias. A terra estava seca, árida, e pela manhã eles iam sair para fazer alguma coisa na cidade, e eles então dão as mãos e dizem assim: vamos orar para que Deus traga chuva para essa cidade. E eles deram as mãos, oraram: Senhor, está seca a terra, traga chuva, molhe essa terra, faça as sementes germinarem para produzir frutos, para a nossa provisão. Ó Senhor, derrama chuva, e em nome de Jesus, amém. Deram as mãos e pegaram a chave e foram saindo. A criancinha falou assim: espera aí só um pouquinho. Ela correu dentro de casa, pegou um guarda-chuva. Aí estavam saindo, o pai a repreendeu, falou assim: minha filha, para que você está pegando guarda-chuva? Meu filho, por que você está pegando guarda-chuva? Uai, pai, nós não oramos para chover? Você já observou, queridos, quanto que nós temos que aprender a praticar a nossa fé, consciente de que Deus atende a oração do justo, muito vale pela sua eficácia a súplica do justo. Neemias viu uma grande necessidade, orou, jejuou, mas foi fazer o trabalho. Convocou o povo e diz: não, vamos colocar mãos à obra. Aí a gente vê a necessidade de uma igreja em plantação. Ah, tem muita coisa a fazer, mas não conte comigo. Não pode ser assim. Tem muita coisa a fazer, vamos orar, jejuar, buscar o Senhor, mas vamos trabalhar. Não pode... Deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos. Eu sinto-me na liberdade de dizê-lo, porque nós estamos juntos nesse trabalho. Não pode uma igreja pequena, 1 ou 2, fazerem a obra. Se tem 50 pessoas têm que fazer alguma coisa. Seja pequeno ou grande, tem que se disponibilizar. Eu quero ajudar, Senhor, eu quero participar,
eu quero me envolver com este trabalho, eu estou aqui para ser útil, eu estou aqui chamado pelo Senhor, eu não vim aqui simplesmente por admiração de um novo trabalho que está acontecendo, ainda que haja admiração, mas precisa estar por trás disso uma consciência clara de chamado para se fazer a obra. O que Neemias orou ao Senhor? Primeiramente, ele exalta ao Senhor no texto que nós acabamos de ler. Neemias confessou os seus problemas, os problemas da nação. Ele ora ao Senhor, na oração ele exalta o Senhor, em segundo lugar, ele confessa os seus pecados. Ele se coloca junto. A igreja acerta junto, a igreja erra junto. Olha só o que diz o verso 6 e o verso 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão. E olha só, ele confessa, é um momento de confissão de pecados. Confissão é um reconhecimento de pecado. E olha só, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Mas não é só pelos pecados dos filhos de Israel. O verso continua dizendo, os quais nós temos cometido. Eles se incluem. Os pecados são deles? Não. Os pecados são nossos. Nós temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Não é interessante isso, queridos? Se colocar como alguém que depende de Deus e que precisa confessar os seus pecados a Deus, porque se nós confessamos como alguém que participa também dos pecados, dos erros, Deus vai moldando, vai quebrantando, vai santificando e vai capacitando cada um para fazer a sua obra. Até que todo mundo fique sem pecado, não é essa a ideia, nós vamos pecar sempre, mas nós temos que ter a consciência de que não podemos viver em pecado. Se porventura pecarmos, nós temos que buscar a Deus e dizer, Senhor, nos perdoe, tem misericórdia de nós. Limpa o nosso coração, torna-nos mais santos. E foi isso que Neemias fez. O nós e o eu estão presentes aí nesses dois versículos que eu li. A confissão não era simplesmente pela falha dos outros, ele assumiu a culpa. A confissão tem a ver com a parte de Neemias no problema. O que fazemos quando nós estamos em conflitos, meus irmãos? Normalmente nós responsabilizamos outros. E Neemias disse, não vou responsabilizar outros, eu vou assumir a responsabilidade desse problema. E ele orou ao Senhor. E ele buscou o Senhor, e ele confessou os seus pecados ao Senhor, mas não ficou só na oração e na confissão. Ele se lembrou das promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor nos fazem não apenas encarar a necessidade do presente, mas ter esperança de um futuro glorioso. O Deus que fez a promessa é fiel. Veja só o verso de número 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei para entre os povos. Verso 9. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os ossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O princípio da bênção e maldição está aqui, ó. Obediência ou desobediência. Se o povo desobedece, vai haver juízo de Deus, mas se o povo obedece, a palavra do Senhor é fiel em trazê-los de volta, fazê-los congregar, adorar o meu nome, se reunir verdadeiramente como povo de Deus. Olha só, queridos, Neemias estava citando as Escrituras, por exemplo, Levíticos, capítulo 26, versos 3 e 4, diz, se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, aí relata todas as bênçãos que viriam sobre eles. Depois você leia aí com cuidado, Levíticos, capítulo 26.
Uma outra passagem, Deuteronômio, capítulo 30, versos 1 a 3. Quando, pois, ou seja, buscares ao Senhor, tornares ao Senhor teu Deus, diz aí o texto, então, aí há uma relação enorme de bênçãos que viriam sobre o povo de Deus, se eles buscassem o Senhor. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Essas promessas foram lembradas por Neemias. Se você quer motivação, encorajamento para você fazer a obra do Senhor, busque-as nas promessas do Senhor. Lembrem-se das promessas do Senhor. Lembrem-se do que Deus disse na sua palavra. Ele certamente as cumprirá. Agrada-te do Senhor, não é isso que a Bíblia diz? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, a Bíblia é cheia de promessas, e as promessas de Deus é a base sobre a qual nós somos sustentados na nossa fé. Nós cremos no Senhor com base nas suas promessas. Nós cremos porque Deus disse que seria desta forma. E aquele que crê, certamente, ele não é frustrado, porque o Deus que prometeu, ele é fiel. O Senhor seria com eles, lhes tiraria do cativeiro, reestabeleceria-os na terra e reorganizaria tanto o povo quanto a condição para o povo adorar o Senhor. Em Romanos capítulo 20, para fazer uma citação do Novo Testamento, é interessante que há o exemplo que se dá de Abraão. Abraão não duvidou, diz a Bíblia, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão não duvidou por incredulidade das promessas de Deus. E é isso que Deus está nos ensinando, encorajando nessa noite. Não duvides, não sejam incrédulos não sejamos incrédulos em relação às promessas do Senhor. Se você crê, meu querido, que a promessa de Deus de abençoar uma igreja, um povo que estaria cumprindo com a missão de pregar o Evangelho e o povo se expandiria, continue firme. Não retroceda, não volte atrás, não seja incrédulo, continue firme. O cumprimento das promessas de Deus talvez garanta a sua carteira cheia, mas garante paz no seu coração. Vai dar a você uma vida que o agrada. Só para citar algumas promessas, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É difícil a jornada? É. Mas nós estamos sozinhos? Não. Deus está conosco. Outra promessa, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, porque eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E uma promessa de vida eterna, de salvação, porque olha só, se tem algo que motiva o nosso coração a persistir firmes na obra, é a confiança que nós temos no Senhor de um futuro glorioso. Em verdade te digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Aleluia. Em sua oração, Neemias apresentou seu pedido a Deus. E é o verso 11 que relata isso. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, porque ele ia pedir ao rei Artaxerxes para fazer esta obra. E ele ora ao Senhor. Ele faz uma oração sincera ao Senhor. Qual tem sido a sua oração? O que é que você tem pedido a Deus? Quando a gente fala de igreja, quando nós falamos de evangelho, de progresso missionário, você tem se incluído como parte de tudo isso? Quando você ora, você restringe a sua oração a pedidos que dizem respeito apenas às coisas pessoais, individuais, familiares. Veja bem, eu estou dizendo apenas, porque essas coisas não são erradas de pedir por elas.
Qual seria o problema quando nós estivermos preocupados única e exclusivamente nessas coisas e esquecermos a obra que tem que ser feita? A obra não para. Você faz parte daqueles a quem o Senhor está recrutando para uma grande obra. E eu vou particularizar. Você é alguém que Deus está recrutando para fazer parte de um exército que tem uma grande obra em Port St. Lucie. Você crê nisso, querido? E se crê nisso, você está disposto a fazer a obra do Senhor? A se colocar à disposição? Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Nós precisamos atender às necessidades que estão ao nosso redor. O verso 11 diz: concede que seja bem-sucedido o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Eu quero terminar dizendo o seguinte: farão bem os líderes, fará bem uma igreja que aprenda essa lição e se lembre desses princípios, de que a oração, ela tem prioridade e nós precisamos nos colocar à disposição para fazer a obra do Senhor. Há uma grande obra, nós estamos conscientes dela, temos que orar e agir. Neemias não só orou, ele orou e fez. E vou dizer também o inverso disso. Neemias não só fez, ele fez e orou. Porque essas coisas devem caminhar juntas. Oração não é uma ação inicial para um projeto e única. Constantemente nós temos que estar orando. Porque em toda obra tem a necessidade inicial e haverá as necessidades que serão recorrentes ou decorrentes de um trabalho num mundo difícil onde nós estamos. Mas nós precisamos sempre entender que este recurso poderoso para fazer a obra do Senhor, que é a oração, ele está sempre disponível. Sempre nós estamos nos apresentando diante do mestre dos mestres desta obra, o Senhor Jesus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Neemias 1 nos mostra tanto a oração quanto a ação de Neemias. Qual a importância da oração? Para terminar, primeiro, limpa a nossa visão. As limitações humanas ofuscam a nossa visão, mas se nós queremos ver com clareza, é preciso buscar de Deus a capacitação para ver com os olhos dele, através dele, com a capacitação dele. Em segundo lugar, a oração acalma o nosso coração, ela nos aquieta, não nos deixa nos desesperarmos diante das dificuldades. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações. Em terceiro e último lugar, a oração ativa a fé. Depois de orar, nós nos encontramos mais dispostos a confiarmos em Deus. Não seja apenas um conhecedor da teologia da oração, seja um crente que ora, meu querido, que se coloca à disposição do Senhor e na dependência do Senhor. Coloque mãos à obra, porque nós estamos numa grande obra e não podemos retroceder. Neemias teve várias oposições de inimigos tentando fazê-lo desistir daquela grande obra. Ele disse: eu não posso desistir, porque quem me arregimentou para esta obra é o Senhor. Nós não podemos voltar atrás, vamos continuar para frente. Queria contar com você, pastor Williams conta com vocês, estamos juntos nessa grande obra, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através deste ainda pequeno número que está aqui. Você crê nisso? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu queria que você fizesse uma oração individual, dizendo: Senhor, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? Por que quebrei tantos paradigmas na minha vida para fazer parte de um grupo tão pequeno que está começando, de uma plantação de igreja? Qual é a minha motivação? O que eu estou buscando? Ajusta, redireciona meu pensamento, a minha visão, minha percepção das coisas, e que o Senhor seja glorificado na minha vida.
Senhor, nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. O Teu Espírito foi enviado para nos fazer entender as coisas espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós estamos numa grande obra, não podemos voltar atrás. E nós pedimos que o Senhor nos capacite e nos quebrante. Nos ajude, Senhor Deus, a buscarmos o Senhor em oração, a nos quebrantarmos, a jejuarmos, a buscarmos a Tua presença, a pedirmos visão para vermos as coisas como elas realmente são. Ajuda-nos, meu Deus, a confiarmos nas Tuas promessas, a termos a fé mais despertada, uma fé verdadeira, genuína, que nós não caminhemos ou façamos as coisas que nós façamos como se fosse uma coisa rotineira, corriqueira, sem importância. Que nós saibamos, meu Deus, que se vamos à padaria, tem um projeto ali. Se vamos, ó Deus, ao mercado, o Senhor pode nos dar uma oportunidade ali. Nós vamos fazer missões ali. Não é por acaso que nós fazemos um retiro, não é por acaso que a gente faz uma viagem, não é por acaso que nós nos ajuntamos, não é por acaso que nós trabalhamos no dia a dia, nas coisas que nós trabalhamos. Há um propósito. E o propósito maior é a expansão do reino, é a pregação do Evangelho, para que as pessoas se rendam a Cristo Jesus, para que se voltem a amar a Deus, a servir ao Senhor, a conhecer o Senhor de verdade, como Ele é apresentado, como o Senhor é apresentado nas Escrituras. Seja conosco, ó Deus, e a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Meus irmãos, nós vamos ministrar a ceia do Senhor e eu queria convidar aqui os irmãos que normalmente nos auxiliam na distribuição dos elementos, irmão Marcos, irmão Alessandro, Maico. Irmão Almeida também, por favor, querido, nos ajude aqui na distribuição. Tem 4 pessoas. Meus queridos, eu quero apenas citar 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, e alguns ensinamentos muito claros estão ali, de que Paulo recebeu do Senhor essa incumbência, os apóstolos, os discípulos, de ministrar, de realizar, repetir aquilo que eles tiveram experiência com Cristo Jesus, de fazer isto até que o Senhor volte, em nome do Senhor, em memória do Senhor. A ceia, ela aponta para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E olha só, uma coisa interessante, porque quando a gente fala de sacrifício, talvez alguns dizem assim, mas na época muitos eram crucificados, não é? Qual a diferença de Jesus ser crucificado? É porque a crucificação de Jesus traz um peso que nenhum outro homem podia suportar. Ele levou os pecados de todos sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele derramou o seu sangue, Ele foi sacrificado, Ele foi maltratado, moído em nosso lugar. Depois você leia Isaías 53, você vai ver o que o Senhor sofreu em nosso lugar. Ali fala do servo sofredor. E Paulo nos encoraja a praticarmos a ceia do Senhor em obediência. Por que nós repetimos isso? Porque tem que ser realizado até que Ele venha. Olha, vocês não podem se esquecer disso, de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por vocês. Fazer isso em memória de mim, fazer isso com dignidade. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é isso que o texto diz? E olha só, esse exame é pessoal. Você já observou que às vezes corremos o risco de, na hora de um exame espiritual, nós examinarmos o outro
fulano de tal deve estar em pecado. O momento de ceia não é para isso, não. É para a gente olhar para nós mesmos. Senhor, estou eu em pecado? Eu preciso me retratar diante do Senhor. E esse é um momento específico de conserto, de confissão, de retratação. E é interessante que a misericórdia de Deus é tão grande, porque diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue foi derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí ele diz: Senhor, me perdoa, e por tua misericórdia eu posso agora participar da ceia, porque o texto diz assim, ó: examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Se há um coração sincero diante do Senhor, a palavra do Senhor é fiel e recebe você. É uma ceia interdenominacional. Todo que crê em Jesus, está em comunhão com a sua igreja, pode participar desta ceia. Os elementos aqui, meus irmãos, pão e cálice, eles não passam por aquela transformação como os romanos, católicos romanos acreditam, que o pão se torna fisicamente em corpo de Cristo, que o cálice se torna em sangue de Cristo, literalmente. Não, você vai comer pão, vai beber o suco, mas você o faz confiando na promessa de que Cristo está presente espiritualmente nesses elementos. Nós nos alimentamos do pão da vida do Senhor. Esta é a ideia, é do Senhor que estamos sendo alimentados para a nossa edificação. Este é um meio de graça. O sacramento é um meio de graça, é um meio através do qual Deus derrama graça e edificação sobre a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. O pastor Williams vai orar consagrando os elementos e continuamente distribuí-los para que nós participemos juntos dessa ceia. Pai querido, nós estamos na presença do Senhor desde a hora que nós entramos nesse lugar. E, na verdade, a Tua presença, ela caminha conosco todo instante, em todo momento. Aqui nós ouvimos a Tua palavra, aqui nós fomos impactados pelas Sagradas Escrituras, aqui nós já Te adoramos. E agora juntos, como família na fé, nós queremos participar do Teu sacrifício na cruz do Calvário, relembrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós, seguindo aquilo que o Senhor nos disse para fazer. Façam isso em minha memória. Ó Deus, purifica-nos nesse momento, mais uma vez pedimos, perdoa os nossos pecados, de tudo aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, que nos afasta de Ti. Ó Deus, purifica-nos, Pai. Mas também, ó Deus, que esses elementos, ó Pai, possa trazer um renovo espiritual na vida dos meus irmãos e na minha vida. Possa trazer uma alegria, uma relembrança de que o Senhor não ficou na morte, que o Senhor ressurgiu dos mortos, que o Senhor um dia voltará para levar a Tua igreja. Ó Jesus, muito obrigado por tão grande amor. Obrigado pelo Teu sacrifício e pelo privilégio que nós temos de participar da Tua mesa. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. A palavra de ordem nesse momento é: você vai vir à frente, você vai tomar o pão, tomar o cálice, você vai retornar ao seu lugar e esperar uns pelos outros para que a gente ceie todos juntos, tá bom? E eu vou pedir que a gente possa, se possível, sair por aqui e retornar por aqui enquanto você pega os elementos da ceia do Senhor. Os irmãos podem então tomar os elementos nesse momento. Constrangendo com olhar.
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo que é oferecido por vós. Ele também tomou o cálice e disse: bebam dele todos, este é o cálice da nova aliança, que foi derramada em favor de vocês, e façam isso sempre em minha memória. Então, a semelhança do Mestre, nós vamos estar ceando juntos, relembrando o que Jesus fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Tomai e comei, disse o Senhor. Esse é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Bebam dele todos. Este é o meu sangue, derramado em favor de vós. Todas as vezes que beberdes, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta para a igreja. A frase de Jesus foi: tomam, bebam, e quando vocês fazem isso, vocês anunciam a morte do Senhor até o meu retorno. A minha morte até o meu retorno. E a pergunta que sempre eu faço é: quantos lá fora deixaram de receber esses elementos? E normalmente a igreja me responde: milhares e milhares de pessoas. Eu queria fazer essa pergunta, eu queria que você respondesse nesse momento. Quantos lá fora deixaram de receber esses elementos? Essa é a nossa missão. Mostrar o amor de Jesus para quem está lá fora. Transformação que Ele fez na minha vida e na sua vida. Todos que estão nessas cidades, aos derredores dessa cidade, precisam ouvir falar desse amor. Que sua vida seja uma vida de missão e mostrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vou pedir que o nosso irmão Marco Antônio ore, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Ó Deus, nesse simbólico ato, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, abrimos nosso coração e pedimos, ó Deus, que sejamos utilizados como instrumentos para o Teu louvor, para a proclamação do Teu Evangelho, para o crescimento do reino de Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Pai, perdoa os nossos pecados, aumenta, Senhor, a nossa fé, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para a proclamação do Teu Evangelho. Te agradecemos por todos os presentes, aqueles que nos visitam. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queria que a gente ficasse em pé, porque o nosso Cristo não ficou na morte, Ele ressuscitou, e a gente vai cantar com alegria agora. Essa canção se chama Emaús, é o caminho que Jesus estava indo para se encontrar com os discípulos e se reunir novamente com Ele na mesa do Senhor. Eu
Amém? Deus tome lugar de honra na minha vida e na sua, tá bom? Queridos, antes de nós orarmos e impetrarmos a bênção do Senhor, o pastor Edson vai estar fazendo isso já já. Eu queria somente lembrar a vocês, relembrar que nós tivemos um encontro com o pastor Petrecelli aqui na semana passada, e ele foi convidado para falar sobre discipulado. Ele esteve no domingo, ele esteve na terça e na quarta-feira. O pastor Petrecelli é missionário na Itália, no Nepal, em países fechados para a pregação do Evangelho e também no combate ao tráfico sexual infantil no Nepal. E o pastor Petrecelli trouxe uma palavra para a gente, discipulado, que é algo que me motiva, é algo que já está no meu coração, é algo que eu já fazia antes, e é algo que a gente quer caminhar com uma igreja de fato que ele fez uma distinção, pastor, e uma distinção simples, mas fantástica, que é entre ser crente e ser discípulo, não é? E isso tocou muito, foi um quebrantamento no nosso grupo nesses 2 dias, e foi muito impactante na nossa vida. E a gente quer essa semana se encontrar, porque nós vamos retomar os GDs, os grupos de discipulados, e a gente quer se encontrar essa semana novamente. E o convite vai para aqueles que estiveram nos encontros com Petrecelli, para aqueles que estavam no retiro desse fim de semana, e para quem quiser. Se você quer aprender sobre ser discípulo de Jesus de verdade e ser discipulador de outras pessoas, você pode vir estar com a gente, tá bom? Vai ser na casa do Michael e da Amanda. Se informa conosco. Se você quer entrar num grupo, nós temos um grupo da igreja onde as informações são jogadas lá. Me fala também ao final aqui, que a gente insere você no grupo. Deixa seu contato que a gente passa essas informações para você. Mais uma vez, obrigado. Cadê o Maurício? O Maurício já foi embora, né? Maurício está por aí. Obrigado, Maurício, pelo você ter feito a comida lá no acampamento da gente, no retiro, foi bênção. Obrigado a todos aqueles que foram, foi muito bom, muito divertido. E a gente teve um momento também de crescer espiritualmente, tá bom? Então lá fora, lá atrás, tem um lanche, não vai embora. E eu sei que tem alguns nos visitando também aqui hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Eu já fui aí até alguns antes do culto e disse que bom ter você aqui. Que Deus abençoe vocês, família. Lá atrás nós temos outro casal, outra família. Novamente lá, a família do Gustavo. Bom demais ter vocês aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vocês não são mais visitantes, tá? Nem falo mais de vocês. Vocês já estão aqui com a gente. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar então, encerrando. Pastor Ederson. Senhor nosso Deus, nós pedimos que nos dê uma semana de fato abençoada pelo Senhor. Pedimos que dirija os nossos passos, que nós não restringamos a nossa vida cristã a um culto dominical, mas que em todo o tempo estejamos adorando o Teu nome, servindo ao Senhor e fazendo a missão que nos confiaste. Abençoa-nos também, ajudando-nos em nossas necessidades particulares, suprindo cada uma delas. Às vezes, nossas famílias enfrentam enfermidades, situações financeiras, desalentos, angústias, seja o que for. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, nos ajudando, nos auxiliando e suprindo, ó Deus, trazendo solução para cada uma das nossas necessidades. Obrigado por esse culto, pela Tua palavra, pelo privilégio de juntos participarmos da ceia do Senhor. Que o nome do Senhor entre nós seja honrado e exaltado, em nome de Jesus. E agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado nos 4 cantos dessa terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, queridos, que Deus abençoe cada um de vocês.